majestade, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você é um bem-aventurado por estar aqui nesta noite para louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos fazer menção da palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Todos têm a liberdade de nos acompanhar nesta leitura, se assim o desejarem, amém? Todos acharam? Deuteronômio, quinto livro da Bíblia,
o livro da lei de Moisés, né? Das leis de Deus. Todos acharam? Amém? Agora feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, se desligue das coisas materiais, das coisas seculares e eleve teus pensamentos até o trono do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, Deus de bondade, Deus de graça, Deus de infinita misericórdia, estamos aqui, ó Santo Deus, rendendo graças e louvores a Ti, Pai amado e santo. Pai amado e santo, que neste momento, Pai amado e santo, Tu possas, Pai querido e santo, derramar, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, porque a Tua igreja está aqui, Senhor, para se alimentar, Senhor, do verdadeiro pão que desce dos céus, que é a Tua palavra, Senhor. Eu te apresento, Pai querido e santo, a Tua palavra neste momento, Senhor. Que Tu possas, Pai querido e santo, falar conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Para a nossa santificação, Senhor, para a nossa purificação, Senhor. Para edificar, Senhor, nossa caminhada, Senhor. Enquanto estivermos aqui, Senhor, caminhando rumo aos céus e aguardando a Tua volta. Deus de bondade, Deus de graça, desde já, Senhor, te agradeço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Podem tomar seus assentos. Meus queridos, esta palavra aqui, esse versículo aqui, ele nada mais é, de uma maneira bastante direta, bastante simples, o 10º mandamento mosaico. O 10º mandamento que o Senhor nos instruiu, que o Senhor nos ordenou através do seu servo Moisés, fazendo parte lá do conjunto dos 10 mandamentos. E a palavra do Senhor diz que o mundo ele jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. E às vezes o mundo ele tenta colocar coisas na nossa mente, personagens na nossa mente, para que eu e você venhamos a nos afastar dos caminhos de Deus, para que nós venhamos a nos afastar dos juízos e dos estatutos do Senhor. Por exemplo, o mundo cinematográfico, o mundo aí fora, ele nos dá a imagem do Papai Noel, E quando se fala em Papai Noel, que muito se falou mês passado, qual é a imagem que você tem? Você tem aquela imagem do Papai Noel, Daquele velhinho de roupa vermelha, de touca vermelha, de barba branca, com um sacão nas costas, cheio de presentes, E quando se fala em Satanás, é da mesma forma, Aí dá-se a entender que ele é uma figura humana, que ele tem rabo, que ele tem chifre, que ele tem um garfozão grande para nos espetar, não é verdade? Só que felizmente ou infelizmente ele não se apresenta dessa maneira. Ele não se apresenta dessa maneira para nós, porque se ele se apresentasse assim, ficaria fácil de se desviar dele, não é verdade? Se você visse ele ali na porta, você já não ia por lá, você ia sair por essa outra porta aqui. Então o que acontece? O Satanás ele usa táticas, meios, métodos para fazer com que eu e você esteja com a mente cheia de coisas do mundo. Amém? Está dando para entender? Por exemplo, há muitos anos atrás eu estava vendo um programa de um rapaz, inclusive era até na RBN, e ali aquele rapaz ele saiu para a rua para entrevistar algumas pessoas a respeito dos 10 mandamentos. E ali ele começou a indagar as pessoas, perguntando se elas conheciam os 10 mandamentos, quais seriam os 10 mandamentos. E ali aquelas pessoas não souberam responder, ou não souberam
falar, né? Quais seriam, não se lembraram. Só que naquele mesmo instante ali, daquelas 8 pessoas que eu vi ele entrevistar, somente 2 ainda se lembraram do não matar e do não roubar. Os demais mandamentos, elas não se lembravam. Só que naquele mesmo instante ele mudava a pergunta. Disse, olha, você não conhece os 10 mandamentos, você não se lembra, mas e marca de cerveja? Quantas marcas de cerveja vocês conhecem? Aí o negócio aí deslanchava. A cerveja tem a Kaiser, tem a Brahma, tem a Skol, tem a Skin, tem a Bavária, tem a... E lá todos eles conseguiram falar, conseguiram acertar, né? São as coisas do mundo que o inimigo, de uma maneira direta ou indiretamente, acaba colocando na nossa mente, através de imagens, através de propagandas, através de músicas, né? E de certa forma isso acaba entrando na nossa mente, acaba ficando ali acumulado num cantinho ali da memória. E ali no momento em que é para você se lembrar das coisas de Deus, às vezes acabamos não nos lembrando ou até mesmo nos esquecendo dos seus ensinamentos. Não é verdade? E se você for atentar aqui para esse mandamento, ele tem uma característica diferente dos demais, porque ele não acontece necessariamente pela prática de uma ação, mas ele acontece pelo simples fato de você imaginar ou pensar. Ou seja, a cobiça não é algo que eu pratique, não é algo que eu faça, mas é algo que eu penso, é algo que eu imagino. E o Senhor Jesus Cristo, ele sabia muito bem disso, né? E outra vez ele disse que do coração procede as más intenções, é do coração, né? E lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele vai nos dizer assim: Lucas 12, capítulo 15, diz assim: então lhes recomendou: acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer espécie de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Em umas versões mais atualizadas aí já não está cobiça, né? Já está avareza, né? Que é a cobiça pelo dinheiro, que também não deixa de ser uma cobiça. Então a cobiça, ela é perigosa, ela é muito ardilosa, ela é muito profunda, porque a Bíblia vai nos dizer que ela é a porta de entrada para que você possa praticar outros pecados, para que você venha quebrar outros mandamentos. Amém? Está dando para entender? Aqui em Tiago no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ou melhor, vamos ler até do 13 para ficar melhor aqui o contexto aqui da palavra. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O Senhor não tenta ninguém, bem como pregou domingo o pastor Alexandre, né? Ele pregou a respeito do tentador, que o tentador tentou lá o Senhor no deserto, tentando colocar dúvidas no Senhor. Se és filho de Deus, se tu és filho de Deus, te atira daqui. Se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães, né? Então o tentador não é o Senhor, é o tentador, o inimigo de nossas almas. Versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, eu não sou tentado pela cobiça do irmão, eu não sou tentado pela cobiça de outro, eu sou tentado pela minha própria cobiça, por aquilo que eu vejo e cobiço. Amém? Versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a
morte. Esta morte aqui, de princípio aqui, é a morte espiritual. Aquela morte do afastamento das coisas de Deus, do distanciamento de Deus, a morte espiritual. Mas também ela pode nos levar àquela morte convencional, aquela morte, né, do paletó de madeira, do caixão em vela preta, né, que nem o pessoal está falando, né, que nem o pessoal diz. E Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Então temos que estar atentos, temos que estar vigilantes para não cair na cilada da cobiça, porque ela é muito perigosa, ela pode nos seduzir, ela pode nos enveredar. E a cobiça, ela é tipo como se fosse um abismo, né? E o inimigo de nossas almas, assim como Pedro, que era pescador de homens, ele também é pescador. E ele está todo o tempo tentando pescar alguém, todo o tempo jogando um anzol. E no momento em que você abre o teu coração para a cobiça, é como se você abrisse assim a boca de um peixe aqui. A boca fica aberta e o inimigo está jogando laço, né? Está jogando um anzol. Ah, não conseguiu pegar por ali, mas ele te pega por aqui, pela cobiça. E o anzol de Pedro, ele é para cima, né? Ele era pescador de homens e o anzol de Pedro era para cima, para o céu. E o de Satanás não, é para baixo, é para o abismo. É para te derrubar. É para derrubar com você. E para ilustrar bem esse desejo da cobiça, de como ela começa, de como ela se desenvolve, vamos fazer aqui outra leitura da palavra que se encontra aqui em 1 Reis 21. Uma história aqui que eu acho que é bem conhecida, eu acho que todos conhecem, e aqueles que não conhecem vão conhecer agora. E a história aqui de dois homens. De um lado, o rei de Samaria, um homem que tinha poder, um homem que tinha posses, um homem que tinha autoridade, e de outro lado, um homem humilde. Um homem que era humilde, um homem que era temente a Deus e que era lavrador. Diz assim, 1 Reis 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Uma das coisas que a cobiça gera é frustração. Frustração, decepção. E aquele homem ali, o homem que tinha poder, que tinha autoridade, por ele não conseguir a sua intenção, o seu objetivo, ele ficou frustrado, né? Ele foi para casa, ficou aborrecido, e ali ele até iniciou uma guerra de fome, né? E aqui no capítulo 21 começa dizendo assim: sucedeu depois disto. Para que possamos entender o que sucedeu aqui antes disso, vamos fazer uma pincelada aqui rapidamente no capítulo 20. Então o que acontece? O rei da Síria, Ben-Hadad, ele tentou invadir Samaria. E ali naquele momento, o Senhor enviou o profeta para falar com Acabe. Olha, considera que está vindo aí o rei contra ti, vê o que tu has de fazer, mas eu vou te dar vitória. Pois bem, aí vieram e tentaram contra Samaria, e conforme a palavra do Senhor, o Senhor deu vitória. Saíram vitoriosos. Pois bem,
Depois que eles acabaram a guerra, lá o chefe lá do exército disse o seguinte: olha, falaram para o rei, né, por Ben-Hadad, nós perdemos a guerra porque o Senhor de Israel, ele é um Deus que opera nos montes. Então, se batalharmos novamente com ele nos vales, nas planícies, certamente seremos vitoriosos. E aí, por causa dessa palavra, novamente o Senhor enviou o profeta para falar com Acabe, que daqui a um ano o rei voltaria a guerrear, mas para que ele soubesse que o Senhor era Deus de Israel, novamente ele ia dar a vitória para Acabe. E ali ele até deu uma de João sem braço, né? Até perguntou para o profeta: mas, como que a gente dissesse assim, o que é que eu faço? Quem vai começar a peleja? E aí o profeta disse: és tu. E ali sim, o rei novamente veio contra Samaria e novamente o Senhor deu vitória para Acabe, por causa de Israel. Depois disso, aí sim, começa aqui o versículo 21, capítulo 21. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o israelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Pois bem, depois da guerra, Acabe um belo dia olha para o lado e vê aquela vinha do seu vizinho. E as pessoas, geralmente, às vezes, não todas as vezes, aquelas pessoas que têm a cobiça no seu coração, elas olham para o gramado do vizinho e acham que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Às vezes acontece isso. E ali aconteceu isso aqui com esse homem. Ele desejou, ele cobiçou a vinha do Nabote. Mas aí você pode até estar perguntando assim: mas o que é cobiça? E podemos dizer que existem duas coisas: existe o desejo legítimo e legal e a cobiça. O desejo legítimo é aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que pode suprir as tuas necessidades. Em alguns casos, ele pode até se elevar mais um pouco, indo até o nível do conforto. Por exemplo, você deseja ter um carro, amém. Você deseja ter uma casa, amém também. Mas de repente você não quer ter qualquer carro, você quer um carro com ar-condicionado, você quer um carro com rodas de liga leve, Isso é se elevar até o nível do conforto. A casa do mesmo jeito. Eu quero uma casa com hidromassagem, que tem uma piscina, que tem um campo de futebol. Amém, isso é um desejo teu, é legítimo. E a cobiça? A cobiça, ela vai muito além, ela ultrapassa o desejo legítimo, ela ultrapassa o excesso do conforto e ela avança, ela inclina-se rumo ao proibido, às coisas do próximo, aquilo que não te pertence. Amém? Está dando para entender? E aqui nós continuamos a história aqui do Acabe, com a sua pretensão de tomar a vinha do Nabote. E aqui ele faz duas propostas para o Nabote. Lendo aqui na Bíblia, parece assim uma coisa de imediato, uma coisa que aconteceu ali de repente. Mas nós não sabemos exatamente como isso sucedeu. De repente, quem sabe ele fez até uma proposta hoje, recebeu não. Quem sabe passou mais alguns dias, alguns meses, ou quem sabe até anos. E ali ele faz uma outra proposta: me dá a tua vinha que eu te dou outra melhor. Ele recebeu não. E ali ele faz uma outra proposta, e podemos dizer que uma proposta até melhor do que a outra, uma proposta tentadora, que eu pago em dinheiro o que ela vale, o que tu quiser eu pago, eu dou o cheque em branco aí, tu quer? Não, não quero. Porque o Nabote era um homem temente a Deus, ele conhecia os estatutos e juízos daquele tempo, era um homem temente a Deus, e ele não queria colocar a sua vinha fora, a sua herança que o Senhor lhe dera. Pois bem, e lá no momento que ele está lá curtindo a sua
a sua ira, a sua frustração, a sua indignação, aparece a sua mulher, Jezabel. Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te. Alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Isso aqui, para quem estava frustrado, para quem estava indignado, caiu como uma luva, né? Era o que ele queria ouvir, era o que ele precisava ouvir para se animar. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou as conscientes dele e enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam em Nabote, com Nabote. E escreveu cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e o apedrejai-o para que morra. Nesse momento aqui, ela quebra mais um mandamento, o falso testemunho, né? Ele juntamente com a Jezabel, que neste caso aqui você pode até trocar o nome de Jezabel aqui por Satanás, porque a palavra do Senhor diz que Jezabel ela era feiticeira e ela perseguia e matava os profetas do Senhor. Amém? Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Quebraram aqui mais um mandamento, mataram o Nabote, né? Mas aí você pode até dizer assim: mas está tudo bem, não tenho matado ninguém, né? Mas a palavra do Senhor diz que no momento em que você se afasta do teu irmão, que você quer que o seu irmão fique para lá, você é um assassino. Então temos que ter cuidado como tratamos os nossos irmãos, não é verdade? Versículo 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. E aqui, se isso terminasse aqui, seria uma história de tragédia, né? O mal prevalecendo sobre o bem, o homem morreu, mataram ele, testemunharam contra ele. E aqui no versículo 18, Jezabel, ou melhor, o Senhor, ele trouxe juízo para aquela situação ali. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás assim, dizendo: assim diz o Senhor: matar-te ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque já te vendestes para fazeres o que era mal perante o Senhor. Amém? Também de Jezabel falou o Senhor, versículo 23: os cães devorarão de Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Então naquele momento ali o Senhor tratou com aqueles dois que quebraram ali aqueles mandamentos. Veio o juízo sobre eles, e ali a sentença foi a sentença de morte.
conforme Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. E o Acabe, ele morreu por uma flecha perdida. Hoje em dia tem a bala perdida, né? E naquele tempo foi uma flecha perdida. Um soldado lá, ele estava regulando o arco e flecha. Ao acaso, que não foi bem o acaso assim, né? Foi direto no Acabe e o acertou. E desse ferimento ele veio a óbito. E Jezabel também, jogaram ela de cima lá da laje, e ela caiu. No momento em que ela caiu, os cães também devoraram ela lá, né? Quem sabe até já não eram uns pitbull que tinha lá na época. Devoraram Jezabel, que ninguém pôde dizer que ali era Jezabel. Só ficaram os ossos. E eu quero deixar uma palavra aqui para você nesta noite. Fique em pé em nome de Jesus. Você que, quem sabe, um dia teve esse sentimento, ou quem sabe esse sentimento está rondando o teu coração, eu quero deixar um versículo aqui em Salmos 119. Salmo 119, versículo 36. O Senhor diz que o nosso coração procedem as coisas, né? As coisas boas e as coisas também não tão boas. E que se porventura você estiver com o teu coração magoado, chateado, tentando, quem sabe, pensar em alguma coisa, que você não venha pensar em cobiça, que você não venha pensar em cobiçar nada, mas que você possa intentar os teus pensamentos ao Senhor. Amém? Diz aqui Salmos 119, versículo 36: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Que o seu e o meu coração possa estar inclinado aos testemunhos, aos mandamentos do Senhor. Porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para o seu povo. Amém? E outra palavra que eu quero deixar aqui é que a Bíblia diz que para a gente não enfrentar o inimigo, para a gente não ir de encontro a ele, mas que nós possamos resistir. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Somente resistir e confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele há de te fortalecer e Ele há de te dar vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus, que maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Vamos orar pela irmã Shirley, né? Que está no hospital, né? Vai fazer uma cirurgia. Mas nós oramos porque para Deus, amado, pode ser no último momento. Nós servimos um Deus que tudo pode. Servimos um Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. Você tem que crer. A Bíblia diz: crê e verás a glória de Deus. E nessa noite Deus diz que nós não devemos cobiçar nada do nosso próximo. Aleluia. Então tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. E quando vier esse sentimento, você entenda que esse sentimento não é do Senhor. Aleluia. E peça para que Deus venha tirar em nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, nós te glorificamos.
Nós bendizemos o teu nome, porque tu és Deus, Senhor, da nossa vida, Senhor. Pai querido, tu é poderoso para dar, Senhor, para nós tudo aquilo que nós almejamos, Senhor, tudo aquilo que nós desejamos e pedimos para ti, Senhor. Deus amado, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que nós não venhamos cobiçar, Senhor, coisa alguma, Senhor, do nosso próximo, Pai, mas diz a tua palavra que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, Senhor da glória. Então, meu Deus e meu Pai, que esse sentimento venha profundo em nossas almas, Senhor, e que nós venhamos ter a certeza, Senhor, que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Deus, quero eu te apresentar a irmã Shirley, Senhor, meu Deus e meu Pai, que vai fazer aquela cirurgia, Senhor, mas nesse momento ainda te peço, como ministro da tua palavra, não somente eu, mas a tua noiva, Senhor, que o Senhor possa visitar aquela vida, que o Senhor possa, Pai, fazer um milagre, Senhor, na vida da tua pequena, da tua serva, Senhor. Pai, mas se ela for passar, Senhor, pelas mãos do homem, Senhor, que seja as tuas mãos sobre a vida dela, para que o teu nome seja glorificado uma vez mais, Senhor, na vida da tua serva, Senhor. Pai, abençoa o teu povo, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, o filho do pastor, Senhor, meu Deus, que vão voltar, Senhor, para a sua terra. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ser com eles, que eles possam fazer uma viagem abençoada, Senhor. E assim, meu Pai querido, abençoa em nome de Jesus. Leva-nos em paz para o nosso lar. Dá uma noite de paz, de bênção e de vitória. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Erga sua mão para o céu. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga: vá em paz, dê a paz do Senhor para o seu irmão.